Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz em nome de Jesus. Amém. Que bênção poder estar novamente com os irmãos, que bom retornar deste período das férias e ter uma casa para voltar, não é? Coisa boa é quando você volta das férias e você tem uma casa te esperando. Você tem irmãos e irmãs, você tem a família de Deus, o povo de Deus, e para nós é muito especial retornar à igreja e ver cada um dos irmãos e estar com todos os irmãos e participar deste momento de adoração, de louvor. É interessante porque no dia a dia, conforme vai passando o ano, parece que a gente se acostuma tanto com a casa da gente, a gente se acostuma tanto com aquilo que Deus nos tem dado, que a gente nem percebe o valor disso tudo. Mas eu imagino, e depois desse período de férias em que a gente volta com saudade de toda a igreja, eu fico pensando como é difícil para aqueles irmãos que têm que sair daqui, que têm que mudar para o interior, têm que mudar para outros estados. Esse ano passado nós perdemos alguns irmãos nossos que mudaram e eles sentem muita falta da igreja de Jesus. Então eu quero lembrar você, esta igreja é o povo de Deus, é a sua família, você é muito bem-vindo onde você está. Amém, irmãos? E é muito bom poder retornar e estar novamente com toda a igreja, pensando no que Deus fará conosco neste ano de 2019, quais são as perspectivas de Deus, o que Ele pretende fazer conosco no decorrer de todos os próximos meses que seguem aí, que vem aí adiante de nós. E eu confesso que eu pensei muito sobre isso, muito mesmo. Um texto que norteou bastante a minha mente durante este mês de janeiro foi o Salmo 61, verso 2. O Salmo 61, verso 2 diz assim: quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eu vou repetir. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E eu realmente creio nisso. Se houve algo que Deus sinalizou muito no meu coração no decorrer deste mês, é que mesmo que nós não tenhamos forças, Ele é suficientemente capaz para nos fazer enxergar as coisas e nos colocar numa rocha mais alta, e esta rocha mais alta é o Senhor Jesus e a sua palavra e a sua verdade. Então eu creio que Ele pode nos colocar acima de tudo isso. O que eu queria nessa manhã era rasgar um pouco meu coração aqui, compartilhar com os irmãos alguns dos meus sentimentos no decorrer deste mês, orando, lendo, pensando, analisando, olhando para trás, olhando para frente. Eu penso, irmãos, que há sempre uma curiosidade muito grande e uma expectativa da parte da igreja acerca do retorno das nossas férias, não é? Que visão nova o pastor Abraão vai implementar? Que rumo vai ser dado à igreja? O que é que nós vamos fazer este ano? O que é que vai acontecer conosco? Este ano agora eu completo 19 anos à frente da IBAN. Nós chegamos aqui no mês de abril do ano de 2000. Um longo período de desafios que têm sido vencidos, de gigantes que foram derrotados, de acertos, mas também de muitos erros. E esse tempo nos serviu como uma ferramenta para aprimorar cada vez mais o nosso coração, as nossas habilidades, para que a gente consiga aproveitar bem os dons, os talentos e as oportunidades que Deus nos deu. Como Paulo diz lá em Efésios 3,16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós estamos vivendo dias de maldade intensa por todos os lados. E nós não podemos nos contaminar, e a única forma de nós não nos contaminarmos com essa maldade tão implícita à sociedade em que vivemos, é enxergando as oportunidades de Deus para nós, é enxergando as possibilidades de Deus para nós. Mas eu confesso que há uma grande complexidade no ministério. Nós, pastores, fomos chamados por Deus e separados por Deus para lidar com alguma coisa que é incerta, que é imprevisível, que é incomensurável. Vidas, pessoas. Não existe uma ciência exata quando se trata de seres humanos. Quer ver? Quem tem aqui 2 ou 3 filhos sabe disso. Você cria 2 ou 3 filhos, eles vieram do mesmo útero,
eles foram gerados pelos mesmos pais, eles receberam a mesma educação, eles receberam as mesmas ferramentas, e quando eles crescem, o que acontece? Cada um vai para um lado diferente. Cada um toma uma decisão diferente. De maneira que orientar uma igreja a partir da visão de Deus é um grande desafio, irmãos. No mês todo de janeiro eu fico pensando sobre isso. Que orientação Deus vai dar para nós? Que visão Deus vai nos dar? O ano de 2018 foi um ano muito complexo. Eu diria que talvez um dos mais difíceis que nós já tivemos. Um ano que deixou suas marcas, e algumas dessas marcas profundas. Em 2018 nós sofremos o golpe da perda de algumas pessoas muito valiosas para nós, que nós amamos muito. Nós lutamos aqui e sofremos com a ruptura de pessoas que estavam por perto e por circunstâncias variadas se afastaram de nós. Nós vimos nesse ano passado amigos e irmãos que enfrentaram crises, e algumas dessas crises foram e têm sido tão intensas que têm levado esses irmãos nossos em Cristo Jesus à beira do abismo. Às vezes tomados de um sentimento de fracasso. Pior ainda, em 2018 nós também enfrentamos a dor de ver líderes que nós amamos, que eram exemplo de vida para nós, caírem. E quando um líder cai, especialmente no meio da igreja, arrasta uma multidão atrás de si, arrasta muita gente. Líderes dos quais nós nos espelhamos, gente que a gente olhou como referência de Deus para nós. E tudo isso foi muito grande, tudo isso foi uma grande avalanche, cujo legado não é outro senão esta terrível sensação, às vezes, de impotência. Será que vai dar certo? Será que vale a pena pensar no futuro? Por isso eu confesso aos irmãos que quando nós saímos de férias no início do mês de janeiro, eu saí daqui sem muita perspectiva. Saí daqui vencido pelo cansaço, mas não era um cansaço comum, era um cansaço muito misturado com desânimo. Perguntando, será que vale a pena? Foi diferente das outras vezes que a gente saiu de férias, que havia o cansaço, aquele cansaço pesado, mas havia também aquela sensação do dever cumprido, do progresso. Mas 2018 foi um ano diferente. Eu levantei na minha cabeça alguns questionamentos, algumas dúvidas, e não estava muito a fim de pensar no futuro. Não estava pensando muito sobre isso. E eu sei, irmãos, e todos aqui sabem, que quando um líder para de pensar no futuro, ele está propondo o caos, o colapso à organização que ele está à frente. Todos nós precisamos ter alguma perspectiva do que vai acontecer. Nós sabemos disso. Isso já tem sido lição dada para nós há muito tempo. Mas como lutar com esse sentimento? O que eu estou compartilhando com você hoje é um sentimento. Como lidar com esse sentimento no coração? Porque a gente tem a lógica, a gente tem as definições na nossa cabeça muito claras. Sabemos a teoria, a gente sabe de tudo isso. Mas você é tomado por uma sensação de impotência tão grande que chega um momento que não te importa mais. Você não quer mais lutar contra. E se você perguntasse para mim, pastor, você perdeu a sua esperança? Você perdeu a sua alegria? Não, não perdi. Louvado seja Deus por isso. Eu não perdi nem a alegria nem a esperança, não pelo menos como os 14 pastores e líderes de igreja que em 2018 tiraram a própria vida. Noticiados no Brasil, Brasil afora, por várias circunstâncias. E talvez seja muito simples alguém julgar e dizer assim, está vendo? Não tinha fé suficiente.
Mas não se trata disso. Se trata de sentimentos que estão guardados dentro da alma, com os quais eles não sabem lidar. Não suportaram a pressão. Deram cabo à própria vida. Graças a Deus, não cheguei a esse ponto, não. Eram mais questionamentos, eram mais questões da mente, questões existenciais. Não precisei de suporte médico, pelo menos naquele final de ano. Mas eu não fugiria disso se fosse necessário, debaixo de pretexto de espiritualidade. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Agora, para mim, o que foi difícil, irmãos, foi constatar e perceber a realidade de que minha vida devocional não estava bem. Eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, mas eu acho que não teve um dia sequer, especialmente no segundo semestre de 2018, que eu praticamente não fiz isso amarrado por obrigação. E se você me perguntar se ler a Bíblia e orar por obrigação é algo ruim, eu vou dizer, não é. Ainda que seja por obrigação, ainda que seja por dever de consciência, não pare de orar e não pare de ler a palavra de Deus. Porque nem sempre há muita lógica em tudo aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pensando. Parece que eu li a Bíblia e partilhei da magnitude da fé, mas sem sentir o valor disso tudo, sem ouvir com clareza a voz de Deus. Num determinado momento isso parece estar um pouco frio, isso parece estar um pouco distante, e algumas vezes é só uma obrigação, um mero cumprimento da responsabilidade. Parece, irmãos, que o primeiro sinal de alerta para nós, de que alguma coisa não está bem no coração, é a ausência do desejo de ter, da alegria, do desejo de ter devoção diária com o Senhor. Isso é grave, um grave sintoma. Ler a palavra, orar, meditar, louvar a Deus, no particular, com a porta do quarto trancada, com um espaçozinho que é só seu, você ali com Deus, meia hora, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora com o Senhor, pessoalmente. É o primeiro sinal. O segundo sinal são as pessoas. Elas começam a nos incomodar. Você não quer relacionamento muito próximo. Você não quer amizade muito próxima. As pessoas te cansam. As pessoas estão te aborrecendo. As pessoas estão criando barreiras para você. Então você começa a se afastar das pessoas. Você começa a sair de perto. Elas parecem que estão mais incomodando ou assustando. A convivência com as pessoas não dá muita alegria, não dá muito prazer. Nessa hora, os pequenos grupos começam a virar inimigos da gente. Não mais uma ferramenta de Deus, que já nos abençoou tanto, mas o incômodo. E a gente se afasta, começa a se afastar das pessoas, não quer contato com ninguém, não quer relacionamento com ninguém. A gente não quer conviver com as pessoas, elas não estão nos dando prazer. Então nós começamos a fugir das pessoas. É o segundo sintoma de que as coisas realmente não estão bem. Então foi assim que eu terminei 2018. E saí de férias com Cleo, logo no dia 1º, e fomos para a casa dos nossos parentes. Passamos 15 dias em São Paulo, divididos entre minha família e a família dela, convivendo com parentes. E conviver com parentes é uma grande bênção, é ou não é? Vocês estão rindo do quê? É claro que é, meus irmãos estão me vendo pela internet, é uma bênção ficar do lado deles. E de fato foi, irmãos, foi um momento muito especial. Família é tudo, não é? Nós temos os nossos pais ainda vivos, os meus pais estão vivos, os pais de Cleo estão vivos. Aliás, o pai de Cleo é uma pessoa incrível, ele é um membro virtual mais assíduo da IBAN. Se você chegar lá na casa dele, nesse momento ele está sentado lá, olá sogro, cadê você? E ele é uma pessoa extraordinária e muito temente ao Senhor.
Foi muito importante para nós estarmos com eles, com os irmãos, com os sobrinhos. Até com os cunhados foi gostoso, irmãos. Uma bênção. Quando a gente pode conviver com a nossa família, estar perto, participar dos dramas deles, dos problemas que eles enfrentam, das questões pessoais. Família é tudo o que sobra no final. Vou repetir isso. Família é tudo o que sobra no final. Você pode ter certeza disso. Você pode dar uma volta no mundo inteiro. Você pode desdenhar da sua casa e da sua descendência e dos seus familiares. Um dia lá na frente você vai chegar à conclusão que todo ser humano chega. É minha casa, é minha família, é o meu povo. Logo no dia 1º de janeiro, fizeram um bolo de aniversário para mim. E eu fiquei emocionado, irmãos, porque em 27 anos, foi a primeira vez que eu passei, não o meu aniversário com eles, mas muito próximo deles. Eu faço aniversário 31 de dezembro, então logo 1º de janeiro, fui surpreendido com um bolo de aniversário, por parte da minha família. E me dei conta do quanto isso tudo é gostoso. Essa demonstração de cuidado, essa demonstração de amor. O carinho, aliás, família é uma coisa interessante. Família não sabe dizer eu te amo, família diz come. E aí, meus irmãos, esquece a balança, esquece o esforço que a gente fez, não é? Deixa tudo para trás e vamos aproveitar esse momento, porque a gente tem que comer, não tem muita opção. E apesar da agitação, um tempo abençoado. Eu quero desafiar você a cuidar muito bem das suas relações familiares, da família direta, da família mais próxima, porque elas serão o seu legado. Passamos 15 dias ali com eles, irmãos, e depois retornamos de São Paulo e fomos para a ilha, e passamos os segundos 15 dias na ilha. E foi ali que eu acho que consegui, como Asaf, lá no Salmo 73, recuperar um pouco da minha própria razão. Foi um ambiente de cura, foi um ambiente de transformação, foi um ambiente de trabalho de Deus. Quase no meio do mato, longe de sinais de celular, ouvindo os pássaros, vendo o mar, caminhando na praia ao lado da minha esposa querida, andando de um lado para outro, embaixo do sol. Aos poucos, o coração foi assentando, o sentimento, o desejo pela oração começa a retornar, a leitura devocional pura e simples da palavra de Deus, não para ensinar ninguém, não para pregar para ninguém. Nós pastores somos tentados toda vez que abrimos a Bíblia a olhar pontos de um sermão. O que eu posso pregar sobre esse texto? Não, nada disso. Mas ler para a minha alma, deixar que a minha alma fosse abastecida pela palavra de Deus, retomando o pensamento, renovando a fé, fortalecendo o coração, encorajando novamente. E aí, consciente ou não, mas o tempo todo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu reiniciei as minhas devocionais, nas minhas devocionais, a leitura do livro de Êxodo. A história de um grande líder chamado Moisés. E você não tem ideia como a história de Moisés mexe comigo. Como a história deste homem, narrada nas Escrituras, mexe com o meu coração. Como Deus fala comigo, como estes textos exercem forte influência sobre a minha vida. Moisés é aquele bebê que já nasce condenado à morte. Moisés é de origem escrava, é um hebreu escravizado no Egito. Então ele não tem possibilidade nenhuma pela frente. É um bebê que vem ao mundo cheio de limitações, um homem que vem do nada, que poderia simplesmente ser mais um entre todos os outros iguais. Mas ele se destaca pelo seu caráter, pelo seu chamado inquestionável,
e por uma ação extraordinária de Deus na sua experiência. Moisés é o escolhido de Deus. O seu nome significa tirado das águas, porque você lembra disso. Faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos, porquanto os hebreus estavam crescendo demais no meio do Egito. E Faraó temeu que, crescendo a população dos hebreus, eles se fortalecessem e provocassem um motim que viesse derrubar o governo de Faraó. Então, para conter o crescimento, Faraó ordena que todos os meninos que nascessem e que tivessem até 2 anos fossem buscados, fossem mortos e jogados no rio. E Moisés havia acabado de nascer. E a sua mãe se chama Joquebede. E ela pega aquele menino e chora e diz: Deus, eu não quero que o meu menino seja morto. E ela o esconde por 3 meses. Você já imaginou o que é esconder num ambiente de tendas, de casas muito próximas uma da outra, esconder uma criança 3 meses? O menino começa a chorar, tapa a boca dele. Não pode pôr fralda no varal. Não tem fralda descartável. Não faz barulho. Mas chega uma hora que não dá mais. Então esta mãe, numa atitude de fé, pega um cesto, betuma ele todo, pega essa criança, coloca dentro, coloca no rio e deixa esse menino, lança esse menino nas mãos de Deus. E diz: Deus, o que eu podia fazer por ele, eu fiz. O que eu podia fazer para proteger essa criança, eu fiz. Daqui para frente agora é o Senhor. E o lança sobre as águas. E a filha de Faraó vai tomar um banho no rio, e vê aquele cesto, e ouve o choro da criança, e manda que as suas servas tragam, e as servas trazem aquele cesto para a beira d'água, e quando ela abre, ali está um bebê, e ela diz: deve ser dos hebreus, mas o coração dela é tomado de compaixão, e ela o toma e diz: vai ser meu filho, eu vou criar ele, e vou dar a ele o nome de Moisés, porque Moisés significa aquele que é tirado das águas. E a irmãzinha de Moisés vem acompanhando esse movimento ali pelos arbustos, e se aproxima dela e diz: lindo bebê, a senhora precisa de uma ama de leite para ele? Sim, eu preciso. Eu posso arrumar uma muito boa. E o texto diz que a menina vai e traz a própria mãe de Moisés para amamentá-lo, e a filha de Faraó ainda paga um salário para ela. Quantas das irmãs aqui queriam receber um salário, não é? Amamentação. Salário e amamentação. E ele é criado pela melhor babá que alguém pode imaginar, por causa da graça de Deus. É este Moisés. Hebreu de nascença, egípcio por cidadania, e a sua incrível história está narrada no Êxodo. Este homem tão humano, este homem tão cheio de retrações, cheio de limitações, este homem que muitas vezes olhava para si mesmo e se via como uma pessoa incapaz. Este homem é chamado por Deus para cumprir uma vocação, um chamado vigoroso da parte do Senhor. Ele é imbuído de uma missão desafiadora e, aos olhos humanos, impossível de ser completada. Moisés é chamado por Deus para ser o libertador de Israel. E ele é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele não é Jesus, mas ele sinaliza, ele aponta para Jesus como libertador. Sim, eu encontrei novamente, irmãos, nas páginas do livro do Êxodo, nas experiências vividas por este homem, o encorajamento necessário de Deus para continuar a minha tarefa aqui junto com a IBAN. Então eu quero convidar você a ler comigo um capítulo, que é o capítulo 3 de Gênesis. De Êxodo.
E eu não vou expor o capítulo todo, é um capítulo longo, e eu vou dar alguns flashes desse capítulo, e depois, no decorrer deste mês, eu vou continuar compartilhando com os irmãos algumas questões que Deus colocou no meu coração durante estes últimos 15 dias de férias. Êxodo no capítulo 3. Aqui Moisés já havia fugido, já havia matado aquele egípcio e perseguido, com medo da perseguição, já fugiu e desaparece, e o homem que era filho da filha de Faraó retorna para um tempo longo de tratamento com Deus. E diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. E ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor Deus, Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo a uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que lhe direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então vá, reúna os anciãos de Israel, diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E eu prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias do deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus.
Eu sei, porém, disse o Senhor, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e depois disso o rei os deixará ir. E eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, quando vocês saírem, e não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão aos egípcios. Capítulo 4, Moisés responde ao Senhor: mas eis que eles não vão acreditar em mim, não ouvirão o que eu vou dizer, porque eles dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor diz a Moisés: o que é isso que você tem na mão? E ele disse: um cajado, um bordão. E o Senhor disse: jogue-o no chão. E ele jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor disse: estenda a mão, pegue pela cauda. Então ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se transformou em bordão. E o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. E ele pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. E o Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, e não atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame em terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então agora vá, e eu serei com tua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eu sei que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará o seu coração, e você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras, e eu serei com sua boca, e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem dizer. E ele falará por você ao povo, será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, a mão o bordão com o qual você fará os sinais. Quando eu me deparei de novo com toda essa história, irmãos, e eu já li essa história várias vezes na minha vida, de novo ressaltou para mim a figura de um líder, o peso da sua responsabilidade, o medo que ele traz sobre os ombros, a incapacidade de enxergar. Tudo isso começa com uma pequena visão. Deus atrai Moisés, não com a visão do que ele pretendia fazer, mas com uma sarça que não se consome. E Moisés é atraído pela curiosidade, vai até aquilo não é a grande visão de Deus, aquilo é apenas um minúsculo lampejo do plano extraordinário que Deus tinha para a vida deste homem. E Moisés é atraído por aquela pequena sarça, e se aproxima, e é o momento de estar com Deus, e Deus diz: tira as sandálias dos pés. Agora você vai ficar um tempo aqui. Quando você tira as sandálias, você não pode sair do lugar. O ambiente é de calor terrível, o solo está aquecido, existem pedras cortantes, ninguém anda descalço. O Senhor diz: para, eu quero falar com você, eu quero conversar com você, eu vou te fazer uma promessa, eu vou te mostrar uma grande visão, aquilo que eu vou fazer pelo meu povo. Sabe, irmão, se eu posso me comparar com Moisés, será pelas deficiências de Moisés.
Será pelas resistências de Moisés. Ele resiste à abordagem do Senhor várias vezes. Ele tem medo de não ser ouvido, como de fato não vai ser. Se você ler a sequência da história de Moisés, você vai perceber que algumas vezes ele vem dizer para Deus: Deus, nem o povo de Deus acredita em mim, como é que o povo que não é de Deus vai acreditar? Os hebreus não acreditam em mim, como é que os egípcios vão acreditar em mim? Os de fora não vão acreditar, porque os de dentro também não acreditam. Ele sabe a dimensão do desafio que está diante dele. E ele reclama que ele é pesado de língua. Alguns dizem que Moisés tinha alguma dificuldade fonoaudiológica ou alguma inibição. Mas ele não sabe falar em público. Talvez ele tivesse vergonha de falar em público. Deus lhe mostra uma missão. A missão que parte da visão superior de Deus é dada a Moisés. E Deus acredita em Moisés. E Deus demonstra confiança nele. Lhe dá essa atribuição de grande responsabilidade. Você lembra disso? Eram 800.000 homens. Contando com mulheres e crianças, passava de 2 milhões, 2 milhões e meio, talvez 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Era mão de obra ativa dentro do Egito. Eram os escravos. Estavam ali por 400 anos. Quem vai tirar de lá? Quem vai desmontar este cenário de opressão? Isso é parte da visão de Deus, mas antes disso Deus diz: vem cá, fica aqui na minha presença, sem pressa, tira a sandália do pé, sem agonia, Moisés, tira a sandália do pé. E o Senhor começa a mostrar então, parte por parte, do que Ele pretende fazer. E eu gosto de ver, irmãos, o que move o coração de Deus. A visão vem de Deus. Repete isso comigo: a visão vem de Deus, não é da gente. Sabe meu grande erro no ministério? Esses 30 e tantos anos que eu tenho nas costas com o ministério pastoral, é forçar a barra algumas vezes para que a minha visão fosse plantada. A gente atrasa o caminho, você atrasa na sua casa, você atrasa o caminho da sua família, você aumenta a trajetória, às vezes em muitos e muitos quilômetros, quando você planta a sua visão, e você não enxerga o que Deus está mostrando. Você não entende o que Deus está falando. A visão de Deus não é algo aleatório, não é um mero capricho. A visão de Deus parte de sentimentos que estão no seu coração. Verso 7, o Senhor diz: eu vi a aflição do meu povo. Eu vi como os egípcios estão oprimindo eles. Depois o Senhor diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Irmãos queridos, Deus ouve a oração do seu povo no meio da opressão. A oração de qualquer um que está no meio do povo de Deus não passa despercebida por Ele. Ele vê, Ele ouve. No mesmo texto ele diz: eu desci para livrar o meu povo. E Moisés diz: extraordinário, Senhor, muito bom. Como o Senhor vai fazer isso? E aí o Senhor completa: eu vou enviar você, Moisés. Você é a peça-chave. Você é a pessoa fundamental desse projeto todo que está nas suas costas. É você. É o Senhor que está falando. É o Deus que está num alto e sublime trono, de onde lhe é possível contemplar todos os cantos da terra. E o que é que ele vê de lá? Ele vê as pessoas. Ele vê o drama das pessoas. E a partir do que o Senhor vê, Ele estabelece a missão. Meus irmãos queridos, a missão não é nossa, a missão vem de Deus. E se não vem de Deus, não vale a pena ser trilhada. Mas se ela vem de Deus, não está condicionada às deficiências humanas. O que Deus apresenta por Moisés é algo impossível de acontecer. E Moisés é cheio de limitações. Se a nossa visão cabe dentro do nosso controle, se a visão que temos em relação ao reino de Deus cabe dentro da nossa cabeça, cabe no ajuste, no manuseio das nossas mãos, então ela é nossa, não é de Deus. A gente não vai sair do lugar.
Se a visão que eu tenho de Deus para a minha vida cabe na minha cabeça e dentro das minhas possibilidades, então ela é minha. E é pequena demais. E ela não vai gerar um efeito que Deus gostaria. A missão do Senhor é superior. A missão de Deus é muito mais elevada. Não importava se Moisés era temeroso, não importava se Moisés não era eloquente, não importava se Moisés não era um guerreiro, não importava se Moisés não era um grande intelectual, e se ele não sabia falar em público, não importa. Moisés é o escolhido de Deus, e Deus lhe dá uma missão. Vá a Faraó, diga a ele que o meu povo vai ser liberto daquele lugar. E Deus fala assim: Moisés, eu vou tornar a missão mais difícil, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que você saiba que foi eu que fiz. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Quando você lê a história das pragas, é um negócio incrível, irmãos, porque cada praga daquela representava um Deus adorado dentro do Egito, cada uma delas. E é impressionante você ver, por exemplo, Moisés tocar com seu cajado e aparecerem os piolhos, ou as moscas, ou a saraiva, e todas essas coisas, os magos também faziam aparecer. E eles também sabiam transformar a água em sangue. E eles também faziam aparecer rãs. Tamanha engenhosidade do poder das trevas. Eles faziam, eram magos daquela época, e os mesmos milagres e sinais que Moisés fazia em cada uma das pragas, eles faziam também, até um determinado limite, depois não conseguiram mais, mas boa parte deles eles fizeram. E Moisés está de posse de uma grande visão. Deus endurece o coração de Faraó. Por quantas vezes? 9 vezes. Por último, o Senhor diz: agora é o golpe final, nós vamos matar todos os primogênitos. Tanto dos animais como dos adultos, de todas as pessoas, todos eles serão tirados e serão mortos. E o povo vai sair. Acabou aí a missão? Não, essa missão ainda está muito longe de acabar. É só uma etapazinha dela que vai ser vencida aqui, ó. Muito dura, uma etapa muito difícil, como de fato acontece. Quais são os desafios que Deus tem dado para nós no ano de 2019? Quais são os desafios de Deus para esta igreja nos próximos anos? O que é que Deus pretende fazer através de nós? Será que como igreja nós temos um senso claro de realidade do que está acontecendo na nossa vida pessoal, nesta igreja, no meio da nossa população, país e no meio do mundo que nós estamos vivendo? Será que nós de fato entendemos o que está acontecendo ao redor de nós? O que Deus, meus irmãos, o que Deus mostraria para nós que ainda não tenha sido mostrado? Será que a visão que Deus deu a esta igreja há 20 anos atrás já se esvaiu? Será que algumas coisas que Deus falou conosco lá atrás perderam o sentido para nós? De onde nós temos derivado hoje a visão de Deus para esta igreja? Para que ela seja um instrumento através do qual Deus levará pessoas a adorarem o seu próprio nome, através de nós, respeitando as pessoas, cuidando das pessoas. O Brasil começa 2019 no meio de uma turbulência política, mudamos o governo, e este novo governo está sob suspeitas e especulações, e por que não dizer também algumas ameaças. Se você assistiu um pedacinho do que foi a eleição da presidência do Senado, irmãos, eu senti vergonha de ser brasileiro ontem. Vergonha. Na mão daqueles homens que está o país. Daquele tipo de postura, daquele ambiente de absoluta ausência de respeito mútuo, onde um quer engolir o outro. Esse é o nosso país, é aqui que nós estamos. Iniciamos
Um mês de janeiro com a triste notícia do que aconteceu em Brumadinho. Mais uma representação do mar de lama em que o nosso país está. Quanta coisa vem à tona quando acontece um acidente desse. Quanta deficiência, quanto descaso. Sinalizando outras áreas do nosso país que estão aí abandonadas. E nós cristãos, aonde estamos indo? O que é que estamos fazendo? Qual a razão da nossa fé? Nós podemos simplesmente nos acovardar. Nós podemos dizer, é assim mesmo, já está acomodado, o Egito já engoliu os hebreus fazem parte do Egito, eles estão ali há 400 anos, nós podemos dizer isso, e nos encher de desculpas, e nos entregarmos aos nossos desânimos e fracassos pessoais, e aceitarmos os argumentos contrários à verdade de Deus e à palavra de Deus, que estão por todos os lados, os sugestionamentos, as asseverações de Satanás, de que nós somos impotentes e de que não adianta fazer nada, deixa como é que está para ver como é que fica. E aí a gente vai se acomodando, vai se acovardando. E sem perceber, abandonamos a visão de Deus e, consecutivamente, abandonamos a missão de Deus para nós. Irmãos, o que ficou certo para mim nesses dias, nesses últimos dias, é que Deus quer fazer algo muito maior com esta igreja. Ele quer nos levar a dar um passo a mais. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Nós estamos no meio de uma geração em que as pessoas querem que as mudanças aconteçam, querem que coisas novas aconteçam, querem que algo extraordinário aconteça, e nós ficamos procurando por todos os lados, alguma coisa nova que chame a nossa atenção, e o Senhor diz assim, eu já dei a visão para vocês, eu já dei, vocês precisam retomar o que eu já mostrei para vocês, a obra de Deus não se encerrou para nós, Deus deixou isso muito claro para mim, através da leitura que fiz até agora, de toda a experiência de Moisés. Deus falou muito ao meu coração através de uma pregação que ouvi pelo pastor T.D. Jakes. Deus falou muito ao meu coração nas conversas que tive com Cleo. Deus falou muito ao meu coração em 2 áudios que meu filho mandou para mim. E que me serviram como um encorajamento, sem saber de nada do que está na minha cabeça. Ele começa a falar de coisas que eu falo, não é possível, alguém que falou para ele. E ontem de manhã, eu não sei se você sabe, mas a partir de sexta-feira eu começo a entrar em estado de transe. Sabe o que é isso? Pergunta para minha esposa que ela vai te explicar. É a concentração, tem que pregar no domingo, então a cabeça da gente fica assim, às vezes ela fala comigo, fala, Brão, e ela estava conversando comigo, nós estávamos sentados tomando café ontem de manhã, e ela estava sentada na minha frente, na mesa, na cozinha da nossa casa, e esses pensamentos circulando na minha cabeça, eu levantei os meus olhos, acima da cabeça dela, atrás na geladeira, tem um papelzinho que ela colocou com um texto bíblico, e ali está o texto de Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. O texto diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. E Deus falou, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Eu sou poderoso. Eu queria chegar aqui hoje, irmãos, e dizer assim, irmãos, eu trouxe um novo projeto para a igreja, eu trouxe algo, e começar a colocar um monte de coisas aqui, que iam envolver você, que você ia dizer, uau, eu quero fazer parte disso. Eu me lembro que quando eu assumi a igreja, no dia 2, eu assumi no dia 1º de abril de 2000, e no dia 2, foi um sábado, no dia 2 de manhã, no meu primeiro sermão, eu cheguei aqui para a igreja, e disse, irmãos, eu não tenho um mega plano para esta igreja. Eu não tenho, mas eu sei que Deus está nos convidando a conviver com Ele, e aos poucos Ele vai mostrar para nós. E hoje, no afã de chegar aqui, de dizer alguma coisa, Deus falou assim, Abraão, diga para o povo, que não adianta mostrar o que tem que ser feito,
sem que antes cada um avalie o porquê. Cada um entre no cerne do seu próprio coração e pergunte como você está na presença de Deus. Então eu quero finalizar minha mensagem. E a equipe de louvor vai vir aqui cantar um cântico que é bem especial, porque ele fala sobre a confiança e o desejo que nós devemos ter de ir além, de não estagnar, de dar um passo a mais. Mas deixa eu finalizar da seguinte maneira. Eu fui ler o capítulo 12 de Êxodo, e no capítulo 12 é a preparação para a Páscoa. É na noite em que Deus vai ferir os egípcios e matar todos os primogênitos. E o Senhor convoca o povo e diz assim: vocês vão matar um cordeiro. As primícias, não quero nada de segunda categoria. Não quero resto. Não quero sobra. Não quero ovelha manca. Não quero ovelha doente. Não quero nada disso, eu quero a melhor do rebanho. A melhor do rebanho é o que você vai me dar. E vocês vão sacrificar cada um na casa de vocês o melhor do rebanho. Vão pegar o sangue e vão aspergir nos umbrais da porta, que é um simbolismo do sangue de Jesus Cristo que nos limpa de todo pecado. Vão comer a carne assada. Mas vocês precisam estar preparados. E há 3 características em vocês que nós vamos explorar futuramente aqui. 3 coisas que vocês precisam fazer para que o coração de vocês realmente esteja preparado. Primeiro, o lombo de vocês tem que estar cingido. Segundo, vocês têm que estar com sandália nos pés. E terceiro, vocês têm que estar com cajado na mão. Eu vou repetir isso. Primeiro, os lombos cingidos. Segundo, a sandália nos pés. E terceiro, o cajado na mão. O que significa cada um deles? Não é difícil de entender. Pedro vai explicar isso lá na carta dele, a gente vai ver depois. Mas cingir os lombos é quando eles pegam aquelas rouponas compridas que o povo vestia, que arrastava no chão e que atrapalhava de correr, e eles pegavam aquilo e puxavam para cima e deixavam na altura do joelho, e aqui amarravam uma tira de pano, como se fosse um cinto, o que dava mobilidade a eles. Cingir os lombos significa viver a simplicidade da vida. Não complique, não carregue coisa demais. Simples, coisa simples. Mas ela tem um sentido de santificação, de uma vida consagrada a Deus, de um coração preparado para servir a Deus. A sandália nos pés, interessante, a ordem é contrária. Lá atrás o Senhor diz para Moisés: tira as sandálias. E agora o Senhor diz: põe a sandália. Porque lá era o momento de parar e escutar o que o Senhor estava falando. Então não tinha que ter pressa. Lá ele tinha que entender que Deus tinha um plano sagrado e queria movê-lo para isso. Mas aqui agora o Senhor diz para eles: vai ser longo o caminho. Vai ser longo o caminho. Bote a sandália no pé. Vocês vão caminhar muito. A libertação do Egito é só o comecinho do que eu vou fazer. É só o começo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer no meio de vocês. E o cajado sempre é sinal do chamado de Deus, da vocação de Deus. Não abandone o cajado. Não abandone o cajado. Um dia você pegou esse cajado lá atrás, e o cajado é aquele instrumento que Deus colocou em você, são os seus dons, são os seus talentos. O Senhor te consagrou com isso, Ele colocou sobre sua vida, Ele te deu recursos, Ele te deu inteligência. O cajado é aquilo que Deus colocou na sua mão. Não abandone o seu cajado, para a glória de Deus. Então o que o Senhor falou comigo foi: não leve uma visão, leve uma condição hoje para a igreja. O meu desafio para você é que os seus lombos estejam cingidos pela santificação diante do Senhor. Que você esteja permeado de simplicidade. Que você calce a sandália para saber: não acabou ainda, irmãos.
Ouça o que eu vou dizer, irmãos. Não é fácil a missão de Deus. Não espere um caminho curto. Não espere um caminho plano. O trabalho de Deus é difícil. O trabalho de Deus é duro. Quando você lê essa história, você pensa que isso aconteceu em tantos anos. Anos e anos, quando você vê a persistência e a arrogância de Faraó dizendo, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, e Moisés tendo que exercer a paciência, e a paciência, e a paciência, e a paciência, e no final de tudo, o Faraó ainda manda perseguir, e Deus tem que fazer eles atravessarem o mar, e aquela agonia toda, para no fim de tudo, o Senhor dizer assim, tendo o Senhor colocado o seu povo dentro do deserto, não permitiu que eles fossem pelo caminho mais curto, para que não retornassem ao Egito, mas fez com que eles entrassem pelo caminho do Sinai. E eles começaram a andar em ciclos no deserto. E isso durou quanto tempo? 40 anos. 40 anos que seria uma escola, uma graduação para a vida deles. A estrada é longa. A estrada é longa. Não desista em nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos ficar de pé. Render a Ti a adoração. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, me leva além. Me leva além, Senhor, me leva além do que eu tenho vindo até aqui. Render a Ti adoração. Será que você poderia fazer essa oração hoje? Será que você poderia dizer isso para o Senhor? Senhor, eu não quero me acomodar no meio do caminho, Senhor. Será que você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu quero cingir meus lombos nesta manhã. Eu quero santificar meu coração diante do Senhor. Será que você pode dizer para o Senhor, Senhor, calça as sandálias dos meus pés. A estrada é longa, Senhor. A estrada é longa, Senhor. Diga para Deus, Senhor, a estrada é longa, mas eu vou entrar por ela, porque o Senhor vai comigo. Diga para o Senhor, Senhor, eu não quero soltar o cajado que o Senhor me deu. Deus já falou com você lá atrás, meu irmão. Deus já conversou com você. Aliás, você sabe que muitas vezes o Senhor já usou sua vida. E eu quero dizer para você, a missão de Deus não acabou ainda. Não acabou.
Há um desafio enorme de Deus na sua frente. O Senhor quer que você continue trilhando dentro daquilo que Ele tem planejado para você. E se você tem questionado: Senhor, já passou tempo e eu estou pedindo que o Senhor faça algumas coisas que o Senhor não fez. Olha para a vida de Moisés e olha que o plano de Deus não é um plano de curto prazo. O plano do Senhor é um plano longo para a sua vida, e não envolve só você. Você não é o centro de todas as coisas. Deus tem uma missão que abrange todo o seu povo ao redor de todo o mundo, e você é parte do que Deus quer fazer. Então, em nome de Jesus, diga para Deus: Senhor, eu estou aqui hoje, eu quero me colocar diante do Senhor. Eu sei que às vezes nós somos atacados pelo desânimo. Eu sei que algumas vezes nós comprometemos a nossa própria fé, porque abandonamos aquilo que é prioridade, que é a comunhão com Deus, que é a oração, é a leitura da palavra diária, é o coração consagrado a Deus, é o tempo no secreto, é o tempo no meio do povo de Deus, em que a gente pode clamar, orar uns pelos outros. E Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. E quando 2 de vocês concordarem acerca de alguma coisa, eu vou fazer, e é a promessa do Senhor para nós. Então nós precisamos abrir o nosso coração e dizer isso para Deus: Senhor, eu quero ir além, eu quero ir além, a estrada é longa, eu quero ir além, Senhor, a estrada é longa, e nós não vamos desistir, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã. Obrigado por esta porção generosa da Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que Moisés era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele é um homem chamado pelo Senhor para uma obra extraordinária, mas ele é de carne e de osso como nós somos. E ele teve o mesmo acesso ao Senhor que nós temos. Aliás, nós temos algo mais extraordinário ainda, Senhor, porque o sangue de Jesus lavou os portais do nosso coração, Senhor. E a Tua palavra diz que nós temos livre acesso à Tua presença. Então eu peço ao Senhor que nesta manhã o Senhor renove dentro de cada um de nós a certeza de que é o Senhor quem vai fazer, de que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos nisso. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Senhor, que esta igreja não tenha limites em nome de Jesus. Senhor, que aquilo que o Senhor um dia idealizou, a razão pela qual o Senhor nos fez chegar até aqui, isso não se dissipe pelo meio do caminho. Senhor, nós temos visto tantas outras igrejas que chegaram neste ponto e depois perderam o rumo. Nós não queremos, nós queremos estar sensíveis à voz do Teu Espírito, Senhor. Então que o Senhor sempre continue falando conosco, que o Senhor sempre continue motivando o nosso coração e nos ajudando a enxergar a visão do Senhor para a nossa vida e para a vida desta igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo que aqui está, Senhor. Derrama graça sobre o coração de cada um. Senhor, traz cura sobre este lugar em nome de Jesus. Traz renovação espiritual. Retira do Teu povo todo o desânimo, Senhor. E Senhor, quando cada um aqui clamar ao Senhor, faz com que cada um lembre sempre que o Senhor, que é o Deus que está sobre um alto e sublime trono, o Senhor está atento à oração e à aflição do Teu povo, Senhor. Que nós não nos esqueçamos disso e que o nosso coração se alegre na presença do Senhor. Leva o Teu povo daqui debaixo da Tua bênção e da Tua paz. Para a Tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Deus abençoe aquele que está do seu lado. Dê um abraço no seu irmão e saia daqui exaltando ao Senhor.